Agora a gente vai trazer informações a respeito da proposta de delação, porque a defesa de Daniel Vorcaro apresentou o documento, a proposta de delação premiada, na qual se compromete a devolver uma quantia em dinheiro, cerca de 40 bilhões de reais, só que com pagamento parcelado ao longo de 10 anos. Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessa proposta, essas informações que foram divulgadas. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. O que se sabe sobre a avaliação do Supremo na figura do ministro relator André Mendonça? Conta pra gente. Não é nada positiva, viu, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, aqui na programação da Jovem Pan. De fato, a delação que foi apresentada pelo advogado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, propõe então essa devolução de 40 bilhões de reais, só que de uma forma parcelada em 10 anos, ou seja, várias parcelas reduzidas ali, num valor reduzido, ao longo do período de 10 anos, e o Supremo Tribunal Federal classifica esse prazo como com muita elasticidade, muito elástico, O que dificulta, então, a recomposição daquele rombo que foi causado nas contas públicas. E aí, qual que é a estratégia da defesa com esse formato de delação? É justamente tentar ganhar tempo para ver se lá na frente consegue reverter o processo atual. O Supremo e a PGR criticam essa proposta de delação porque as parcelas, como eu disse, são muito alongadas, acabam com a recuperação dos ativos de forma rápida, atrasa de fato isso. E aí o que vale a gente destacar, a gente relembrar, é que os documentos da delação foram enviados à PGR e também à Polícia Federal, e o ministro relator, que é André Mendonça, segundo a informação que foi colocada pelo próprio jornal Folha de São Paulo, ficou irritado com essa proposta de delação porque não traz também muitas novidades para além do que os investigadores já têm nas mãos, já têm apurado e levantado. E aí a expectativa é que a análise dos documentos seja feita ainda em junho, julho, o que já vai ser muito próximo das eleições lá em outubro. E como a gente já vem falando há muito tempo, desde que isso tudo já estourou, Caniato? Isso pode sim refletir nas eleições de outubro de 2026. Então precisamos seguir acompanhando para ver qual vai ser de fato os desdobramentos da entrega dessa delação. Volto contigo. Legal. Júlia Firmino trazendo detalhes dessa proposta de delação, especialmente no que tange a devolução de 40 bilhões de reais em 10 anos. É muita grana, hein, Júlia? Bom trabalho para você. Bom, deixa eu seguir com os comentaristas. Vou começar essa rodada com o Bruno Musa, que certa vez aqui no programa fez um exercício para tentar entender qual seria o valor a ser ressarcido, Bruno? Agora o Bruno abre um sorriso. Primeiro, que conta é essa de 40 bilhões? E da onde ele tiraria 40 bilhões de reais, hein, Bruno Musa? Esse exercício que a gente fez foi ali uma brincadeira de futurologia, digamos assim, Ou talvez pegando o mínimo dos dados. Como eu falei, foram 50 bi, pelo menos, do Fundo Garantidor de Crédito, que os investidores foram ressarcidos, aqueles até 250 mil reais. Aqueles que excederam os 250 mil reais receberam os 250 mil, o restante ficaram a ver navios, faz parte da regra, quem alocou deveria saber disso. Agora, o grande ponto e chave da questão são aqueles balanços, aqueles ativos no balanço do Banco Master que estavam inflados. Como atribuir valor a uma empresa que ele pagou 5, 10, 15, 20 vezes mais, quando o vendedor da empresa também estava envolvido no esquema, para inflar esse valor e artificialmente fazer o banco dele valer mais. Muitos ativos daqueles não tinham liquidez. Muitos daqueles ativos, como por exemplo do PESC, do extinto Banco de Santa Catarina, valiam zero, porque o banco tinha sido extinto, não valiam nada, e eles estavam dentro do balanço como alguns milhões. Então, isso realmente não vale nada, esses ativos inflados e sem liquidez. Agora, se ele falou em devolver 40 bi, significa que esse dinheiro está em algum lugar. E se ele falou em devolver 40 bi, pode ter certeza que ele não vai querer devolver tudo e falar, fiquei zerado, vou recomeçar do zero agora como Daniel Vorcaro, recomeçando no mercado sem R$1 no bolso. Ou seja, tem mais por aí. Então nós estamos falando daquele rombo estimado, algo entre 70 e 100 bilhões de reais, sendo que 50 foram ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma boa parte inflou o balanço do Banco Master
e a outra parte está por aí. Está perdida no sistema financeiro em algum lugar. Provavelmente não no Brasil. Apesar da cara de pau que foi encontrado na conta do pai do Daniel Vorcaro, salvo engano, Henrique Vorcaro, o pai dele, 2,2 bilhões de reais na conta do pai dele. Então, veja, esse montante total do roubo nós não veremos. Fato. Não saberemos quanto foi. Mas se ele se predispôs a devolver 40, realmente talvez o rombo seja muito maior na totalidade do que essa estimativa entre 70 e 100 bilhões. A coisa realmente está ficando muito mais impressionante. Teria que devolver algo em torno de 335 milhões de reais por mês. Mas é preciso considerar talvez uma reserva que ele tenha e se utilizaria justamente dos rendimentos para chegar a essa quantia, né, de 10 bilhões em 10 anos. Seriam 4 bilhões por ano. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que fez esse exercício aqui há pouco sobre esse valor de 40 bilhões. E o Beraldo aqui em off disse, bom, mas se ele tem 40 bilhões, então não teríamos um escândalo. Mas será que ele tem esse dinheiro? Ou talvez tenha, escondido em algum lugar, né, Beraldo? Qual é o exercício que a gente deve fazer? Pois é, me parece muito curioso, porque não é o caso de Daniel Vorcaro ter uma grande indústria, ter uma grande fazenda que está ali produzindo e que vai continuar produzindo. Ele tinha uma empresa de serviços financeiros, um banco, que vive exclusivamente da sua reputação. O Daniel Vorcaro não tem absolutamente reputação para nada mais. E não me parece que Daniel Vorcaro é o gênio de alguma coisa. Ele é o gênio para inventar o que parece uma operação fantasiosa de uma instituição financeira em que o dinheiro entrava em troca de ativos supervalorizados, como nos contou aqui o Musa, e ele usava o dinheiro que entrava para viver uma vida nababesca. Ele gastou dinheiro como poucas pessoas no mundo. Uma coisa impressionante. E todo mundo via, todo mundo sabia que tinha picaretagem por trás. Só que há muitos ali que têm interesse, primeiro, em participar da festa. Tanto as festas com as meninas, segundo as histórias que contavam, que vinham do exterior, quanto a festa financeira de ganhar dinheiro. Grandes instituições brasileiras ganharam bilhões em comissões para revender produtos do Banco Master. Inclusive, na decisão de ontem do ministro André Mendonça, que autorizou as medidas cautelares contra o senador Ciro Nogueira, o seu irmão, o primo de Daniel Vorcaro, havia citado ali um dos maiores bancos brasileiros. Mas por que não foram no banco? Por que não tiveram curiosidade de saber por que este banco recebia dinheiro e ele parecia que só porque era uma instituição, uma outra instituição financeira, aí não tem problema participar da picaretagem? Então, assim, tudo parece muito estranho. E se Daniel Vorcaro realmente conseguiu fazer toda essa loucura e ainda guardou 40 bilhões de reais, realmente tem alguma coisa diferente desse cara aí, porque eu não acho que essa conta fecha, não. Eu não vejo de onde ele vai tirar um volume de dinheiro que faria ele uma das pessoas mais ricas do Brasil e tal, e conseguir ser uma das pessoas mais ricas do Brasil com um banquinho não faz absolutamente nenhum sentido. Aí é preciso olhar se havia outro tipo de atividade ilícita e criminosa do outro lado da linha razoável, porque senão essa conta não tem como fechar. Pois é, deixa eu passar para o Dávila também. Dávila, a gente destacou algumas informações de bastidor, né? Não tivemos acesso ao documento da proposta dos advogados de Daniel Vorcaro, mas uma das informações acaba vindo à tona, uma proposta de devolução de 40 bilhões de reais. Claro que, além disso, tem todas as provas, ou as informações, as conexões do Banco Master com autoridades, mas especialmente essa, que se refere à devolução de recursos. Lhe parece algo factível, adequado para os montantes que vêm sendo divulgados pela imprensa, as festas que custaram centenas de milhões de reais, festa na Sicília,
contratando artistas, festas que custaram 250 milhões. Falar em devolução de 40 bilhões de reais parece factível? Canhato, eu sou aqui o companheiro do meu amigo Musa, acredito nos números dele, então se ele está falando 40 é porque tem muito mais para devolver do que isso, porque é óbvio que ele já partou muito dinheiro lá fora em várias empresas, em vários negócios. Agora, nós não podemos esquecer um outro detalhe importante. Enquanto aqui no Brasil nós estamos falando de delação ou não delação, está sim correndo investigação nos negócios do Vorcaro lá fora do Brasil. E isso vai ocorrer independentemente do que está sendo feito no Brasil. E o grande temor de Vorcaro é justamente o confisco desse dinheiro apartado no exterior, porque no fundo é isso aí que ele estava contando para viver o resto da sua vida, se ele conseguir um dia sair da cadeia, né? Então, assim, esse é o ponto. Tem duas investigações ocorrendo, uma aqui no Brasil e outra fora. E lá fora a gente sabe que as investigações são muito mais implacáveis do que aqui. Não vamos esquecer o caso dos envolvidos na Lava Jato. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter livrado um monte de corrupto e corruptores confessos da cadeia, lá fora as multas foram pagas, honradas, e não teve nada dessa história de perdoar corrupto e corruptor confesso. Então, existem duas investigações acontecendo. Uma doméstica, que como sempre pode acabar em pizza, porque aqui tem muita gente envolvida, mas lá fora não tem pizza coisa nenhuma. Lá fora as coisas vão continuar rolando e de uma maneira muito mais ágil do que aqui. E, a meu ver, Vorcaro está muito mais preocupado do que está acontecendo lá fora do que com o seu dinheiro aqui dentro. Porque aqui dentro ele sabe que ele não vai ver essa cor do dinheiro. Agora eu preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão com as suas programações locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas avaliando, esse processo de negociação, a apresentação de uma proposta pelos advogados de Daniel Vorcaro para a Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Estão fazendo essa avaliação. Uma vez aprovada por essas duas instituições, isso automaticamente passará para o STF. A figura de André Mendonça, o relator do caso, tende a homologar essa delação. Deixa eu passar para o Diego Tavares. Diego, eu imagino os muitos tópicos que devem aparecer nessa proposta de delação. Claro que tem uma parte que se refere à devolução de recursos, Até acho que a experiência que nós acabamos adquirindo com o processo da Operação Lava Jato acaba nos ajudando a entender um pouco dessa dinâmica. Mas não basta somente devolver recursos, Se fosse assim, talvez fosse até mais fácil para Daniel Vorcaro. Ele tem que apresentar novidades no caso, explicar as conexões, quais autoridades estariam envolvidas. Provavelmente PF e PGR têm perguntas adicionais, e aí ele terá que contatar, conectar essas figuras. Há muitas dúvidas sobre como será feito esse processo de avaliação e deferimento por parte da PF e da PGR. Queria que você nos compartilhasse um pouco dessa mecânica. Como é que funciona? Como é que a instituição avalia aquela proposta feita pelos advogados, entendendo que talvez na semana seguinte uma operação acabe levantando muito mais informações e possa invalidar, inclusive, aquela proposta? Esse é o grande ponto, Caniato, e acho que é o núcleo fundamental da estratégia de defesa na hora de formular a sua proposta de delação premiada. E talvez essa sugestão de pagamento dos 40 bilhões, uma quantia colossal de dinheiro, abrindo aqui um parêntese só para nossa audiência ter uma ideia, se nós estivéssemos falando aqui de orçamento de entes federados, de entes federativos aqui do nosso país, seria acho que o quinto orçamento público, acho que só ficaria atrás da União Federal, do Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, e o Estado do Rio de Janeiro estaria ali próximo do orçamento da cidade do Rio de Janeiro, que é mais ou menos de 40 bilhões também. Então, é muito dinheiro. E talvez isso tenha irritado o ministro André Mendonça, como nós repercutimos aqui quando você chamou essa pauta. Dá a impressão, quando o Vorcaro oferece uma quantia colossal de dinheiro e uma
delação de pessoas muito fraca, de conteúdo que talvez já tenha sido inclusive encontrado nos celulares que foram apreendidos quando ele também foi alvo da operação da Polícia Federal, pode dar a impressão de que Daniel Vorcaro está sugerindo comprar a própria redução de pena ou, em última análise, comprar a sua liberdade. Olha, vamos deixar de lado aqui quem são os envolvidos, quais foram as autoridades que facilitaram o meu caminho para que eu chegasse até a situação na qual eu cheguei hoje, e o país recebe 40 bilhões de reais. Definitivamente não é assim que as coisas funcionam, até porque isso deixaria muito claro que nós temos um padrão de justiça no Brasil, onde aquele que é mais pobre não tem condições de pagar pelos seus recursos ou de entabular um acordo que envolva a devolução de valores financeiros, tem um padrão de decisão da justiça, e aquela pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa muito abastada, tem condições de comprar da nossa justiça uma situação mais favorável para o deslinde do seu processo. Isso seria inadmissível. Então, é um recado dado muito claro por parte de André Mendonça, também por parte da PF e da PGR, a Daniel Vorcaro. A questão não é o dinheiro. O dinheiro, muito embora seja importante num país que tem suas dificuldades financeiras como o Brasil, o que está em jogo hoje é a própria lisura das instituições, é a própria confiabilidade no arranjo institucional do país. Então, o que André Mendonça quer, o que a PGR quer, o que a Polícia Federal quer agora, são os nomes dos envolvidos. E nomes que não estejam contidos no acervo probatório, no extenso acervo probatório já coletado. A respeito disso, também deixo aqui uma anotação. Ao longo dos últimos tempos, nós repercutimos por diversas vezes aqui na Jovem Pan o avanço do caso Master, e estima-se que de tudo que contém as provas coletadas, aquilo que foi publicizado não chega a 10% do volume de provas, do volume de informações. É sempre bom lembrar que foram mais de 7 celulares apreendidos. Fora isso, tem também outros envolvidos no escândalo do Banco Master formulando as suas propostas de delação, que também tiveram celulares apreendidos, que também forneceram informações em seus depoimentos. Então, é um recado, acho que deve funcionar, deve ser recebido principalmente pela sociedade, que precisa de uma resposta a respeito desse caso, com alívio. Fica muito claro que Vorcaro não poderá comprar a sua liberdade. Fica muito claro que Vorcaro terá que delatar, terá que fornecer nomes, e nomes para além daquilo tudo que a justiça já sabe e possivelmente ainda não publicizou, ainda não publicou diante do status processual no qual se encontra o caso Master. Então, podemos ter esperança de que o caso Master ainda revele um pouco mais, ainda desnude um pouco mais, como eu disse no meu primeiro comentário, essa estrutura de poder e como ela opera, aliciando grandes empresários e, novamente, retirando dinheiro do pagador de impostos brasileiro e redistribuindo para essa classe de poderosos, políticos, magistrados e empresários amigos do rei. Pois é, alguns veículos de comunicação, especialmente no dia de ontem, chegaram a divulgar informações de que fontes ou interlocutores teriam sinalizado que André Mendonça não estaria suscetível a aceitar a proposta de delação. Enfim, daí no dia de hoje, André Mendonça negou que viu a delação, que não leu a proposta dos advogados e teria cobrado um acordo sério. Então, inclusive, colocando essas informações à parte, né? Descartando essas divulgações de alguns veículos de comunicação. Deixa eu voltar com o Bruno Musa para a gente avaliar a situação que envolve o acordo ou a possibilidade do acordo e a figura de André Mendonça nesse momento, que no início do processo era vista por muitos como uma figura independente, inclusive elogiada por conta de alguns posicionamentos, mas que, por conta de uma articulação política ou até dentro do Supremo Tribunal Federal, muitos colocam a figura de André Mendonça em xeque, como alguém que estaria isolado e que talvez não conseguisse vencer um desafio do sistema, né? Ou das imposições que provavelmente esse caso colocaria. A gente pode entender que esse caso é muito mais complexo, que talvez a figura de Daniel Vorcaro nem seja agora a mais importante? Veja, Caniato, no país das realidades invertidas, do poço de moralidade que nos tornamos,
É impressionante que aquele juiz ou aquele qualquer trabalhador que seja que está cumprindo com as suas obrigações de forma técnica, ao menos até agora, ele é enaltecido, ele é dito como, meu Deus, que belo trabalho ele está fazendo. Se fôssemos um mundo e um país normal, ele deveria ser analisado única e exclusivamente pela dedicação que ele dá, no caso de André Mendonça, à Constituição. Se ele respeita a Constituição fielmente e faz um trabalho técnico independente de quem está sendo julgado, ou seja, algo que a Constituição brasileira fala, que é a impessoalidade, ele não deveria ser parabenizado ou enaltecido por isso. Ele está cumprindo com as suas obrigações. Mas no Brasil, a gente precisa falar o óbvio. Não estou falando que não devemos enaltecê-lo. Infelizmente, chegamos nesse ponto, onde você falou, talvez um que esteja executando o trabalho técnico está isolado. Só que a sociedade começa a perceber esse tipo de coisa e rejeitar, rechaçar tudo aquilo que se tornou padrão nos últimos tempos. E eu acho que isso tende a escalar mais. Então, para responder direto à tua pergunta, claro que ele se tornou uma figura extremamente relevante e importante em todo esse processo, como relator disso. Agora, também não dá para descartar a importância de Daniel Vorcaro. Ele é o pivô de absolutamente tudo. Mas nesse momento, Caniato, e veja novamente como talvez passe despercebido algo que, na minha opinião, é tão relevante. Daniel Vorcaro é o pivô, mas ele está preso. Ele não tem muito o que fazer nesse momento. Talvez ali todo aquele establishment burocrático possa tentar tirá-lo da cadeia para evitar uma delação. Estamos vendo isso, mas não sei se conseguirão assim de maneira tão fácil. O ponto disso tudo é que talvez a gente debata se o juiz que está fazendo um trabalho técnico passa a ser o protagonista por estar atuando de forma correta. E em qualquer canto, quando o juiz é o protagonista, tem algo muito errado. Nesse caso, pelo menos estamos enaltecendo o trabalho dele, não por nada, não por defender a figura A, B, C ou D, ou rechaçar o E, F, G, H, não, por respeitar a Constituição. Apenas isso, o que deve ser óbvio para todos aqueles que trabalham e são operadores do direito. Impessoalidade. Mas, infelizmente, nesse caso, que é positivo, mas também nos casos negativos, o que nós estamos vendo é que o juiz se tornou o protagonista. E isso fala muito sobre o Brasil de hoje. Uma inversão de valores por completo.